Esta é a leitura da tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. Epílogo. A sala de Ains estava cheia de móveis requintados, enquanto o chão estava coberto por um tapete vermelho brilhante. Este vasto aposento era usualmente coberto por um fino véu de silêncio, e hoje estava ainda mais quieto do que o normal. A empregada que normalmente o atendia aqui não estava em lugar nenhum. As únicas pessoas aqui eram Ains e seu cavaleiro da morte armado em um canto. Albedo falou com uma voz suave e doce, como se tentasse preservar o silêncio da sala. Eu tenho um relatório para entregar. O comandante da escritura da luz solar da teocracia Slane que capturamos foi encarcerado na prisão congelada. Vamos extrair informações dele com a ajuda do oficial especial de coleta de inteligência. Se for o neuronista, não deve haver nenhum problema. No entanto, eu quero realizar experimentos com os corpos. Você sabe alguma coisa sobre isso? Entendido. Além disso, atualmente estamos olhando através das armas e armaduras recuperadas dos homens trajados como cavaleiros. Elas não têm grandes encantamentos e serão enviadas à tesouraria depois que as investigações forem concluídas. Bem, essa é a maneira correta de se livrar delas. Finalmente, planejo que 2 Shadow Demons fiquem de olho no vilarejo. Então, o que devemos fazer sobre o Gazef Stronov? Deixe o capitão guerreiro por agora. É mais importante que construamos um bom relacionamento com esse vilarejo. Podemos precisar da ajuda deles no futuro, então evite hostilizá-los. Entendido. Eu cuidarei disso. Assim termina o relatório. Ain se virou para Albedo e disse: Bom trabalho. Quando olhou em seu semblante, o que vira foi um rosto um pouco diferente do seu sorriso gentil de sempre. Ela parecia particularmente feliz hoje. A razão era o anel brilhante, de Ains ou Algon, em seu dedo anelar esquerdo, que ela acariciava carinhosamente. Embora ela pudesse usar o anel em qualquer lugar que quisesse, não era difícil dizer o porquê ela estava usando o anel naquele dedo. Se era assim que Albedo realmente se sentia, então, como homem, Ains ficaria muito feliz. No entanto, se esse fosse o resultado de sua alteração, isso o faria se sentir culpado. Albedo, o amor que você sente por mim é o resultado da minha intromissão. Eles certamente não são seus sentimentos originais. Sendo assim, o que ele deveria fazer a seguir? Era certo mudar suas memórias com magia? Ains não poderia continuar. Nesse momento, Albedo olhou para Ains e sorriu. Antes do senhor me mudar, que tipo de pessoa eu era, Ains-sama? Uma puta. Ains não podia dizer isso, claro, mas ele não sabia como contar a ela. Embora ele parecesse calmo o suficiente no exterior, seu coração estava caótico. Então, Albedo falou novamente. Então, eu estou muito feliz com o jeito que sou agora, então não há necessidade de se sentir chateado, Ains-sama. Mas eu posso perguntar? Ains não respondeu, sentindo algo incomum vindo de Albedo. Ela continuou abordando o silencioso Ains. Há apenas uma coisa que importa. Enquanto Ains esperava que Albedo continuasse, ela disse: Isso o incomoda? Ains abriu a boca silenciosamente, tomando notas do rosto sorridente de Albedo. Suas palavras se marcaram profundamente em seu cérebro, embora seu crânio estivesse vazio, mas Ain sabia o que ela estava tentando dizer e respondeu apressadamente. Não, como isso poderia me incomodar? Ele não estava nada infeliz em receber o amor de uma mulher bonita como Albedo. Pelo menos por agora. Então, não tem problema? Parece errado. Ele pensou nisso, mas Ains não conseguiu encontrar nenhum motivo para refutá-la. Então, não tem problema, não é? Albedo disse novamente. Ains podia sentir algo misterioso e inescrutável naquelas palavras, e ele fez uma pergunta em uma tentativa final e desesperada de se libertar. Eu estraguei as configurações que o Tabula San desejou que tivesse.
Você não quer voltar ao seu antigo eu? Eu acredito que o Tabula-sama aprovaria, com toda a alegria, assim como um pai que entrega as mãos de sua filha para o casamento. É mesmo? Ele era mesmo assim? Assim que Ainz estava pensando sobre isso, o som de metal batendo soou. Ele se virou para olhar a fonte do som e viu uma espada no chão. O Cavaleiro da Morte que deveria estar segurando aquela espada não estava em lugar nenhum. Ele havia convocado o recém-desaparecido Cavaleiro da Morte há pouco tempo. Quando eu os convoco normalmente, eles desaparecem depois de um tempo. Dada a forma como a espada deste mundo está no chão, parece que o equipamento por si só não era suficiente para ligá-los a este mundo, então foi deixado para trás. Se esse é o caso, aquele Cavaleiro da Morte permanece aqui porque eu usei um cadáver para invocá-lo? Parece que posso fortalecer Nazarick se tivermos mais cadáveres. Então, devemos coletar uma grande quantidade de cadáveres para o Senhor? Tente evitar cavar o cemitério daquele vilarejo. Entendido. Porém, devemos considerar uma maneira de adquirir cadáveres frescos. Já que o Cavaleiro da Morte desapareceu, é um bom momento para nos reunirmos. Por favor, prossiga para o Salão do Trono com os Sebas. Eu vou em frente primeiro. Tudo bem, Albedo. Vejo você mais tarde. Enquanto Albedo deixava silenciosamente o escritório de Ainz, ela viu Sebas se aproximando ao longo do corredor. Sebas, você veio na hora certa. Albedo-sama. Momonga-sama está no escritório? Sim, está. Albedo não pôde deixar de se sentir superior ao ouvir Sebas referindo-se a Ainz como Momonga. Quando ele viu o olhar no rosto dela, Sebas levantou uma sobrancelha. Você parece estar de bom humor. Aconteceu alguma coisa boa? Sim. A alegria de Albedo não foi apenas por causa do nome, mas porque ela recordou sua conversa com Ainz. Ela falou em se casar com Ainz, e ele não rejeitou ou negou a sugestão. Em outras palavras, o sorriso de Albedo mudou, indo de gracioso e elegante para indecente e perverso em um instante. Era um sorriso que ela nunca mostraria a Ainz. Cufufufu, eu vou conseguir. Não, eu definitivamente vou fazer isso. Eu serei aquela sentada ao lado dele. Chaltear será nada mais que meu apoio para os pés. Albedo cerrou o punho, incapaz de resistir às palavras que ferviam em seu coração. Estas não eram palavras de uma supervisora guardiã, mas de uma mulher. Ah, meu sangue de sucubus está fervendo. Sebas observou silenciosamente enquanto Albedo agia. No salão do trono. Sebas ficou atrás de Ainz quando ele entrou no salão elegantemente atrasado. Havia muitos seres a genufletir para mostrar lealdade. Ninguém neste lugar movia um músculo, e estava tão quieto que até mesmo o som de sua respiração podia ser ouvido. Além disso, havia apenas o som dos passos de Ainz e Sebas, bem como a batida do cajado de Ainz ou algo no chão. Ainz subiu as escadas e sentou no trono. Sebas permaneceu ao pé do trono, e, como os outros, mostrou sua lealdade. Ainz silenciosamente examinou o salão do trono da posição de onde estava sentado. Quase todos os NPCs da guilda estavam reunidos abaixo dele. Eles pareciam muito majestosos enquanto ele os observava do alto, parecia algo saído do Yakiaji, desfile noturno de 100 demônios. Ainz não pôde deixar de elogiar silenciosamente seus membros da guilda por sua criatividade em fazer tantos personagens diferentes e interessantes. Quando ele olhou de novo, havia vários NPCs que não estavam presentes. No entanto, isso não podia ser evitado. Afinal, eles não poderiam facilmente mover o golem colossal chamado Gargantua, ou Victim, que supervisionava o 8º andar, de suas posições. No entanto, não eram apenas os NPCs que estavam reunidos aqui. Embora não se destinassem a substituir as duas pessoas acima mencionadas, esta grande sala também continha muitos vassalos de alto nível que tinham sido escolhidos a dedo pelos outros guardiões de andar. Dito isso, o salão do trono não parecia nada lotado, devido ao seu enorme tamanho.
Embora ele pudesse entender o porquê seus subordinados não queriam deixar seus servos no coração da grande tumba de Nazarick, o salão do trono, Ain sentiu que tal severidade não era necessária. Esqueça, não é tão importante assim. Depois de decidir discutir esses assuntos mais tarde, Ain se dirigiu lentamente a seus subordinados. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por tomar medidas por conta própria. Ain estava se sentindo singularmente sem remorso quando disse essas palavras. Foi mera gentileza, mas o pedido de desculpas era extremamente importante. Uma vez que os reunir todos foi ideia dele, então ele precisava deixar seus subordinados saberem que ele confiava neles tacitamente. Albedo lhes dirá o porquê eu reuni todos vocês aqui, mas isso será depois. No entanto, há uma questão que é mais importante do que essa. Preciso contar aos membros reunidos da grande tumba Nazarick algo, Greater Break item. Ain lançou uma magia que poderia destruir um item mágico de um certo nível. Uma grande bandeira caiu de um dos postes presos ao teto. O sigilo na bandeira representava Momonga. Eu mudei meu nome. De agora em diante, meu nome é. Ain apontou para um determinado lugar, e todos os olhos seguiram o dedo dele. Meu nome é Ains ou algo. Dirijam-se a mim como Ains. Momonga estava apontando para a bandeira que estava pendurada atrás do trono, impressa com o ícone da Ains ou algo. Momonga levantou seu cajado e bateu a ponta com força no chão, para chamar a atenção de todos. Se alguém se opuser a isso, levante-se agora e deixe que suas opiniões sejam ouvidas. Ninguém falou em oposição. Albedo era toda sorrisos quando respondeu. Todos nós ouvimos seu glorioso nome. Todos saúdam Ains ou Algoun, o Ser Supremo, Ains ou Algoun Sama. Cada membro da grande tumba de Nazarick jura lealdade eterna a ti. Pouco depois, os guardiões de Andar bradaram em uníssono. Toda a glória a Ains ou Algoun, o soberano supremo e líder de todos nós, Ains ou Algoun Sama. Nós nos entregaremos completamente a ti. Viva Ains ou Algoun, o rei de temível poder, Ains ou Algoun Sama. Todos saberão de sua grandeza. Os gritos e elogios dos NPCs e servos ribombaram pelo salão do trono. Enquanto ele se deliciava com os elogios de seus subordinados, Ains pensou: meus amigos, o que vocês acham sobre eu me apropriar desse grande nome? Estão felizes? Ou descontentes? Se tiverem alguma objeção, por favor, me avisem, me digam, este não é um nome que você pode tomar por si mesmo. Eu voltarei com prazer ao meu antigo nome de Momonga. Então, Ains olhou para todos. A seguir, anunciarei nossas novas diretrizes. Esta é uma ordem absoluta. Ains parou e olhou ao redor. Os subordinados diante dele tinham olhares sérios e severos em seus rostos. Façam de Ains ou Algoun uma lenda eterna. Agarrou o cajado de Ains ou Algoun com força e bateu no chão. Então, como se respondessem a Ains, as gemas engastadas no cajado de Ains ou Algoun irradiavam luz em todas as cores do arco-íris, e o ar ao redor dele estremecia. Podem haver muitos heróis, mas vamos superar todos e cada um deles. Vamos deixar que todos neste mundo saibam que Ains ou Algoun é o verdadeiro herói. Se houver pessoas mais fortes do que nós, lidaremos com elas de outras maneiras que não seja a força. Se encontrarmos um Magic Caster com muitos subordinados, atingiremos nosso objetivo de outra maneira. Esta é apenas a fase preparatória, a fim de que todos saibam que Ains ou Algoun é o maior. Vamos lutar juntos por este futuro glorioso. Ele espalharia esse nome em todo o mundo. Os antigos membros da Ains ou Algoun podem ter saído de Yggdrasil, mas havia uma chance de eles estarem neste mundo, como Ains. Portanto, ele teria que fazer Ains ou Algoun uma lenda, para que todos soubessem disso. Seja no ar, na terra ou no mar, ele espalharia esse nome para todos os seres sapientes deste mundo. Ele levaria esse nome aos ouvidos de seus companheiros que poderiam estar neste mundo. A temível presença de Ains era surpreendente, e sua voz estrondosa podia ser ouvida em qualquer lugar do salão do trono. Suas vozes se uniram como uma só, todos no salão do trono abaixaram a cabeça.
O som que eles fizeram era equivalente a uma oração. O trono estava vazio depois que seu mestre saiu, mas o ar no salão do trono ainda fervia de excitação. Ouvir as ordens de seu supremo governante para trabalhar juntos como um só, encheu a todos com uma motivação incomparável, especialmente aqueles que receberam ordens específicas. Todos, ergam a cabeça. Depois de ouvir a voz calma e firme de Albedo, as pessoas cujas cabeças ainda estavam baixas ergueram as cabeças em sincronia. Atenção, por favor, hajam como ordenado pelo Ain-sama. Depois disso, tenho algo para anunciar. Os olhos de Albedo estavam fixos na bandeira da Ain-Zoalgon que estava pendurada atrás do trono. Os NPCs e servos atrás dela também estavam olhando fixamente. Demiurge, diga a todos os dizeres de Ain-sama daquela noite. Entendido. Demiurge estava genuflecto como todos os outros. No entanto, sua voz podia ser claramente ouvida por todos os presentes. Ain-sama olhou para o céu noturno e me disse: talvez o motivo de eu ter vindo aqui seja reivindicar esse baú de joias que não pertence a ninguém. Depois disso, ele disse: não, isso não é algo que eu possa reivindicar para mim mesmo. Talvez estas joias sejam destinadas a adornar a grande tumba de Nazarick. Eu e meus amigos da Ain-Zoalgon. O baú de joias aqui se refere ao mundo. É aí que estão as verdadeiras ambições de Ain-sama. Demiurge sorriu, mas foi preenchido com algo diferente de bondade. Finalmente, Ain-sama disse: no entanto, conquistar este mundo pode ser bastante interessante em suma, isso significa. Os olhares nos olhos de todos tornaram-se afiados. Representava sua vontade de ferro e determinação. Albedo se levantou devagar para olhar o rosto de todos. Todos olharam para Albedo, como se em resposta. Ao mesmo tempo, eles olharam para a bandeira da Ain-Zoalgon atrás dela. Entender as verdadeiras intenções de Ain-sama e se preparar para elas é a prova de nossa lealdade e a marca de excelentes subordinados. Todos devem ter em mente que o objetivo final da grande tumba de Nazarick é entregar este baú de joias, o mundo, ao Ain-sama. Albedo era toda sorrisos, e ela virou aquele sorriso para a bandeira atrás dela. Ain-sama, nós definitivamente daremos este mundo ao Senhor. Então, incontáveis vozes em uníssono fizeram suas palavras ecoarem pelo salão do trono. Nós vamos tornar tudo neste mundo ao seu legítimo governante, Ain-sama.